Olá, minha gente. Aqui quem fala é o Lucas Luquezzi para comandar mais um papo de redação aqui no Grupo Folha. Agradecer demais a sua companhia mais uma vez. Olha, eu quero aqui já introduzir alguns assuntos que a gente vai abordar hoje. Vamos falar dos 18 anos da Lei Maria da Penha. Será que a gente teve avanços? Será que precisa ter mais medidas por parte do poder público para proteger as nossas mulheres? É um assunto que daqui a pouco vou tratar aqui com a delegada Verlânia, que ela é delegada da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher, né? Daqui a pouco ela vai falar a respeito disso, né? Verlânia Silva de Assis, e ela tem muitas coisas que a gente pode abordar, inclusive como que a gente pode contribuir para garantir a proteção das mulheres da nossa cidade de Boa Vista, do nosso estado, do nosso Brasil. E também algumas notícias rápidas a respeito do que está rolando aí nessas últimas horas aqui em Roraima. Antes de mais nada, pedir desculpas a você que estava esperando a nossa edição de ontem. Infelizmente, por problemas técnicos, nós não pudemos exibir e veicular no rádio também a nossa edição de ontem. Mas estamos aqui firmes e fortes para comandar mais um papo de redação. Vamos lá, gente, falar um rápido giro de notícias, né? Notícias de política, do cotidiano e também notícias a respeito de violência doméstica, né? Olha só, é um problema sério, na verdade, estupro, na verdade, um crime contra a dignidade humana. Mas vamos começar de notícias de política, né? Porque a Direção Nacional do União Brasil enviou à Justiça Eleitoral a ata da reunião híbrida realizada internamente pelo partido, que anulou parcialmente por unanimidade a convenção municipal da sigla e oficializou a deputada estadual Catarina Guerra como candidata única à Prefeitura de Boa Vista em 2024. Só para a gente esclarecer aqui, é um documento que é como se fosse um dos primeiros passos para poder registrar uma candidatura nas eleições. E esse documento especificamente, ele revela que na terça-feira passada, a Comissão Executiva Nacional reconheceu que o evento realizado pelo Diretório Municipal de Boa Vista, que havia confirmado aí o deputado federal Nicoletti como candidato por 11 votos a 6, descumpriu diretrizes nacionais da sigla. Lembrando que o deputado já declarou que defende, então, a legalidade dessa convenção. Ele não participou dessa reunião convocada pela União Brasil. Nesse encontro, o senador Davi Alcolumbre foi quem propôs aí a candidatura de Catarina em Boa Vista em substituição a de Nicoletti. Para você se situar, o Alcolumbre, inclusive, está aí até como cotado a ser o próximo presidente do Senado, né, no ano que vem. A parlamentar Catarina Guerra participou da reunião e agradeceu o apoio dos presentes. Além do presidente nacional da União Brasil, Antônio de Rueda, e de Alcolumbre, outros 26 votaram a favor de Catarina, incluindo o governador goiano Ronaldo Caiado, o senador Sérgio Moro e o ex-ministro Henrique Mandetta. Com isso, Catarina deve liderar a coligação Uma Nova Boa Vista, Boa para Todos, formada por União Brasil, Republicanos, PDT, Novo e PSD. E lembrando também que anunciado inicialmente, né, como candidato a vice-prefeito na chapa de Nicoletti, o ex-deputado estadual Sargento Damoziel, do PDT, foi mantido nessa chapa, agora com a Catarina, como candidato a vice. Uma outra notícia aqui do cotidiano agora, os acompanhantes de pacientes internados no Hospital Geral de Roraima realizaram outra denúncia a respeito da falta de manutenção das centrais de ar do bloco F, o que tem ocasionado uma onda de calor no local. Inclusive, a Folha já tinha noticiado um problema semelhante, só que esse problema ocorreu no bloco E na última semana. Nós procuramos a Secretaria Estadual de Saúde, que informou o seguinte, que a equipe de manutenção já foi acionada para restabelecer a refrigeração do bloco F do Hospital Geral de Roraima. Ressaltou ainda que o problema identificado tem ocorrido devido à instabilidade da rede de energia elétrica na região, onde o anexo está localizado, afetando aí o funcionamento do sistema de fluxo de gás refrigerante variável. Então, tem também outra notícia aqui, e essa para a gente poder até se situar, introduzir o assunto que a gente vai falar aqui. Uma menina de 12 anos fugiu de casa nessa quarta-feira, dia 7, para evitar os abusos sexuais do padrasto, um homem de 31 anos. Esse caso ocorreu no município de Uramutã. A mãe da vítima foi quem comunicou o suposto desaparecimento à polícia militar. E na noite do mesmo dia, a menina foi encontrada pelo padrasto
em um terreno próximo à casa da família, né? Inclusive, o Conselho Tutelar está acompanhando esse caso. A gente espera que seja resolvido da melhor forma possível, né? E que tudo isso seja investigado, né, gente? Pelo amor de Deus, ninguém merece, né? Olha só, gente, essa semana, especificamente ontem, dia 7 de agosto, o Brasil completou aí 18 anos de Lei Maria da Penha, uma das legislações mais prestigiadas do mundo no combate à violência doméstica, à violência contra a mulher. Essa lei ela faz homenagem a uma mulher brilhante, né, e corajosa chamada Maria da Penha Maia Fernandes, que por mais de 20 anos sofreu violência por parte do marido e inclusive essa violência acabou deixando ela até paraplégica, né? E a ideia dessa lei ela é combater a violência contra a mulher. Mas aí fica aquela indagação, aquela pergunta: será que a gente tem o que comemorar nessa semana que a gente completa 18 anos de Lei Maria da Penha? Eu começo aqui a minha entrevista com a delegada Verlânia Silva de Assis, a delegada da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher, fazendo essa indagação. Delegada, nós temos o que comemorar com esses 18 anos da Lei Maria da Penha, especificamente diante dos últimos acontecimentos que a gente tem tido aqui em Roraima, tantos casos de violência doméstica. Seja bem-vinda, boa noite para você. Eu agradeço a oportunidade para que nós possamos conscientizar cada vez mais que essa violência existe e ela precisa ser combatida. Com certeza. E ela precisa ser combatida com uma união de forças, não só a segurança pública, porque a violência contra a mulher, ela tem uma complexidade muito grande. Não é só segurança pública, não é só segregação do infrator. Nós temos que ter toda uma rede de apoio, nós temos que ter toda uma ação voltada para isso. E eu posso lhe dizer que nós tivemos muitos avanços, porque quando eu assumi a polícia, em 2004, nós não tínhamos ainda a vigência da Lei Maria da Penha. Então, como era antes? A vítima ia, registrava uma violência, uma lesão, uma ameaça de morte. Ela ia para a delegacia, nós fazíamos um procedimento que é conhecido como termo circunstanciado de ocorrência, mas no momento que a vítima era liberada, o infrator também era liberado. Então, com a vigência da Lei Maria da Penha, nós tivemos um outro tratamento, nós adotamos outras providências. Então, a vítima vai hoje e registra uma ocorrência de lesão corporal, o cidadão é preso em flagrante delito. Uhum. Outra coisa que foi dos maiores avanços que a lei trouxe é justamente as medidas protetivas. Antigamente, nós não tínhamos como afastar o infrator da vítima. Razão era essa que Maria da Penha ela ficou paraplégica na segunda violência. Uhum. Por quê? Porque nós não havia mecanismos para afastar o infrator da vítima. Hoje não. Hoje, quando ela vai à delegacia, nos casos que não há possibilidade de prisão em flagrante, nós temos a solicitação da medida protetiva, o afastamento do infrator do lar, a proibição dele de se aproximar, a proibição de manter contato via redes sociais, aplicativos, a proibição de frequentar locais em que a vítima frequenta cotidianamente. Então, assim, nós temos um aparelhamento imediato hoje para oferecer à vítima. Aqui no estado, nós temos um aparelho federal que é a Casa da Mulher Brasileira. A Casa da Mulher Brasileira, Roraima foi contemplada, nós tínhamos apenas 7 no país. Uhum. Por quê? Porque a Casa da Mulher Brasileira ela tem um atendimento humanizado, um setor psicossocial multidisciplinar, com psicólogas, assistentes sociais. Então, essa vítima vem e, nesse momento, ela é acolhida. Se ela quer registrar uma ocorrência, se é um caso de violência, ela vai para a delegacia. Se ela precisa de uma assistência jurídica, regularização de guarda, visita, pensão, ela vai para a Defensoria Pública. Temos o Ministério Público, a coordenação do Juizado de Violência Doméstica, Polícia Militar. E temos também a possibilidade de alojá-la. Ou seja, aquela vítima que não pode voltar em segurança para casa, ela tem onde ficar. Uhum. E dessa casa nós temos os outros desdobramentos dos órgãos da rede de proteção à mulher. Então, hoje a mulher roraimense, em que pese esses números indesejados, alarmantes, mas nós temos uma estrutura
integrada para o atendimento da mulher que é vítima de violência doméstica, familiar, sexual. Esses números também, eles são traduzidos, nós temos um agravante que foi a questão migratória. Nós temos mulheres migrantes em extrema vulnerabilidade. Rua, em algumas circunstâncias que elas não têm o mínimo para sobreviver. E temos também uma outra circunstância que pode ter elevado esse número, que é o acesso. Uhum. Nós temos muitas campanhas, nós temos uma busca ativa, a Polícia Militar tem no policiamento ostensivo, tem os seus programas para auxiliar essa mulher. Então, assim, o acesso da mulher é muito rápido. Não podemos comparar o acesso de uma mulher hoje em Boa Vista com uma mulher no Amazonas. Né? Há uma dificuldade muito maior. Verdade. Então, quando nós temos esse acesso rápido, como nós temos a segurança que a mulher tem de buscar ajuda, realmente nós temos uma procura maior. Mas isso não significa dizer que a violência não existe, ela existe. Claro. E essa violência, ela precisa ser combatida, porque essa violência é uma violência que ela afeta toda a sociedade. E uma coisa muito importante que eu queria até para os seus ouvintes, para aquelas pessoas que estão nos assistindo, é que essa vítima, ela não só precisa ir à polícia, ela precisa de uma rede de apoio, ela precisa da família, a família precisa não julgar, porque senão ela vai ser desencorajada. Sim. Se você diz, eu disse a você que não ficasse com ele, que não casasse Isso com ele. Isso acontece muito, Muito, né? Infelizmente. Então aquela pessoa, ela já teme. Por quê? Quando você noticia uma violência, você também está noticiando muitas vezes um fracasso de um relacionamento. Isso é ruim. Então você se envergonha, você não queria que aquela pessoa que você ama tivesse feito isso com você. Quando você chega no seu ambiente de trabalho, muitas vezes machucada, você não espera que a sua colega ou o seu colega tenha pena de você. Nós não precisamos ter pena, nós precisamos ter empatia, que é diferente. Porque qualquer mulher pode ser vítima de violência doméstica e familiar. Não há uma exclusão, não existe uma classificação em que aquela determinada mulher que atenda aquela classificação não seja vítima. Sim. A violência doméstica, ela alcança as mulheres afortunadas, instruídas, como também as desafortunadas e as não instruídas. Então, assim, a mulher, ela também precisa ser empática e solidária com as outras mulheres. Com certeza. Mas porque nem sempre isso acontece. Nem sempre infelizmente acontece. Também. Outro problema também. Né? Outro problema. Eu acho que nós acabamos tendo uma aceitação muito grande com a violência doméstica e familiar. Olhe, Lucas, você provavelmente não será amigo de um estelionatário. Você diz, não, eu não quero, porque isso pode me prejudicar. Mas, muitas vezes, nós aceitamos ter como amigo, ter como aquele colega de noitada, aquele homem que bate na mulher, aquele homem que bate nos filhos, aquela pessoa que não tem o menor respeito pela família. Nós não temos, muitas vezes até nós justificamos. Ele bateu nela porque ela fez isso, mas não há justificativas. Nós não temos uniões indissolúveis. Se a união não está dando certo, então separe. Mas não levar aquela mulher a experimentar uma dor física, uma dor emocional. Isso é o que não se justifica. Então, nós precisamos, como sociedade, como comunidade, como família, também entrar nessa luta, se unir forças para que nós possamos combater. Porque uma violência contra a mulher, ela alcança a mulher, os filhos, a família daquela mulher que vê a filha sofrer, a mãe, o pai, os irmãos. E isso vai tomando umas proporções muito grandes que chega, inclusive, ao pior dos crimes, a pior da violência, que é o feminicídio, porque é irreversível. Todas as outras condutas criminosas contra a mulher, elas são reversíveis, menos o feminicídio, porque é um ponto final na vida de uma mulher. Infelizmente, né? E, inclusive, delegada Verlânia, a gente trouxe aqui alguns dados muito alarmantes a respeito do feminicídio aqui em Roraima, né? O Anuário de Segurança Pública, todos os anos, ele publica aqui um pouco do retrato desse problema da violência, de modo geral, na sociedade brasileira. Por exemplo, as taxas de feminicídio
em Roraima aumentaram aí 80% em 2023 em relação ao levantamento anterior. 80%, né? Então, o estado tem uma das taxas mais altas do Brasil, acima, inclusive, da média nacional. Antes de a senhora falar um pouco sobre essa questão de como que a gente pode, de fato, né, um pouco mais a respeito de como a gente pode enfrentar esse problema, queria que você falasse um pouco da diferença. Muitas das vezes as pessoas não sabem a diferença do feminicídio para o homicídio de mulher, né? Queria que você explicasse qual é essa diferença desses crimes. Olha, nós precisamos primeiro trazer um contexto. Porque se você imaginar, por que a mulher teve uma lei Maria da Penha, né? Muitos homens se questionam por isso. Porque estudos comprovaram que a mulher no ambiente doméstico e familiar, nesse ambiente, ela realmente apresenta uma vulnerabilidade maior. Porque geralmente a mulher trouxe culturalmente a carga de manter uma relação, de manter a sua família unida, né? Biblicamente nós temos essa responsabilidade para a mulher. Então, assim, diante de todos esses estudos, nós tivemos a Lei Maria da Penha, que é para proteger a mulher nesse ambiente que é vulnerável. Porque se assim não fosse, nós teríamos uma inconstitucionalidade, porque homens e mulheres são iguais constitucionalmente. Mas quando falamos desse ambiente doméstico e familiar, a mulher precisa de uma proteção a mais. Razão dessa necessidade é a Lei Maria da Penha. Sim. Observou-se também que esses crimes, as mortes de mulheres nesse ambiente doméstico e familiar, eram também numa condição em que a mulher estava mais vulnerável. Então, ela deveria ter uma penalização e um tratamento diferente. Então, o crime de feminicídio é a morte da mulher no ambiente doméstico e familiar, porque ela pode ser morta por um filho, ela pode ser morta pelo marido quando está dormindo, ela pode ser morta pelo marido em uma situação em que ela está indefesa. E provavelmente ela não se arma para se defender contra aquele que ela ama, não é isso? Sim, é verdade. Então, nesse ambiente doméstico, nós temos duas possibilidades de feminicídio. A morte da mulher no ambiente doméstico e a morte da mulher simplesmente pela condição dela ser mulher. Aquelas mortes em que o homem ou uma outra pessoa desfigura uma mulher, desfigura o seu corpo. Então, aquela mulher, acontece muito isso às vezes em relacionamentos em que há muitos ciúmes. Então, o homem ou pessoas que disputam com aquela mulher, então, por aquela mulher ser bela, por aquela mulher ter toda aquela estrutura, você vai lá e desfigura e você mata. Então, são duas hipóteses do crime de feminicídio. A morte da mulher quando ela está no ambiente doméstico e familiar e a morte da mulher simplesmente porque ela era mulher. Mas deixa eu te falar uma coisa, deixa eu te perguntar uma coisa. Então, o feminicídio também enquadra quando uma mulher também mata outra mulher? Sim. A Lei Maria da Penha enquadra também quando o parceiro ou quando a parceira da mulher é uma mulher. Sim. Quando a mãe atinge a filha, quando a avó atinge a filha, a madrasta atinge a filha. Não é um crime próprio do homem, não. Sim, sim. O homicídio, né? Já que eu falei do feminicídio, né? Mas o homicídio, então, seria os outros fatores. O homicídio, vamos supor, uma mulher morta no trânsito. Sim. É um homicídio, Sim. a vítima mulher. Sim. Porque o tipo penal do homicídio é matar alguém. Não diz quem. Sim. Né? Outra situação que também a Lei Maria da Penha engloba são as pessoas, aí eu não vou dizer, as pessoas que se definem como mulher. Uma coisa, a respeito da Lei Maria da Penha, né, evidentemente que teve muitos avanços, evidentemente, na nossa sociedade, e, de um modo geral, existem tantas e tantas leis também que buscam aí garantir as mulheres, né? Você acha que tem sido suficientes as leis, pelas leis, proteger as mulheres do nosso Brasil? Nós temos um ordenamento jurídico no que diz respeito à proteção à mulher, um ordenamento muito cuidadoso, sim. Nós só precisamos de uma efetivação maior. Nós precisamos, num país onde há um grande número de pessoas que ainda não sabem ler,
que não têm acesso à informação, nós precisamos estender esse acesso. Qual é o principal ponto para o combate à mulher? A prevenção. Nós não queremos responsabilizar penalmente um infrator. Nós queremos prevenir que essa mulher sofra angústia, experimente o sofrimento de uma violência. Uhum. Então, assim, nós precisamos mostrar para muitas mulheres ainda que existe um caminho. Existe uma lei que vai atuar na proteção dela. Porque nós temos o caso das mulheres ribeirinhas, das mulheres indígenas, das mulheres do campo, que muitas vezes faltam esse acesso. Né? Para aquelas mulheres que não têm nenhum tipo de instrução, que vivem praticamente segregadas da sociedade, né? Numa condição muito ruim de vida. Então, esse é o maior desafio. O combate à violência contra a mulher, ele traz consigo uma condição de vida melhor. Né? Então, uma reestruturação econômica. Num país como o nosso, que nós temos uma desigualdade social ainda muito grande, nós temos uma camada que vive à margem de direitos que a própria lei já define. E que no aspecto da violência doméstica e familiar, isso é muito importante. Porque a mulher que vive um relacionamento violento com um homem da qual ela depende para sobreviver, como você pode dizer que essa mulher gosta de apanhar? Ela não gosta, mas ela vive porque precisa. Ela não encontra uma outra saída. Imagine se essa mulher tivesse autonomia econômica. Provavelmente ela não iria. Então, assim, trabalhar, nós precisamos de políticas afirmativas, ações afirmativas para resgatar essa mulher. Verdade. Delegada, muitas pessoas falam que para acabar com a violência, basta a vítima se separar do agressor. Mas é importante salientar que muitas mortes e ameaças elas acontecem justamente quando a vítima está tentando aí se separar. E um dado que a gente destaca aqui do Anuário de Segurança Pública, que é um dado geral, na verdade, que quase 13% das vítimas de feminicídio em 2023 tinham uma medida protetiva de urgência ativa, justamente no momento que elas morrem, né? No momento do óbito. O que a gente precisa fazer para acabar com essa triste estatística? Né? Que já apesar de que é quase 13%, mas é um número muito alto. Sim. Qualquer número, quando nós falamos de morte, é alto. Né? Com Porque certeza. nós não temos mais nada a fazer por aquela pessoa, por aquela mulher. Mas olha, Lucas, eu acho que é uma resposta muito difícil você trazer. Por quê? Porque a violência contra a mulher no ambiente doméstico e familiar está numa esfera muito íntima, muito privada. O Estado, ele alcança de uma forma muito restrita isso aí. O Estado só vai aparecer se a vítima realmente noticiar, denunciar, alarmar isso aí. Depois que ela alarma, depois que ela noticia que todo o procedimento policial e judicial é feito, para o infrator é dada uma ordem restritiva. Só que essa ordem ela é descumprida. A lei já trouxe uma penalização, uma prisão em flagrante para aquele infrator, infratora que descumpra a medida protetiva. Mas nós temos algumas outras situações que o Estado não consegue proteger essa vítima. Porque muitas vezes ela fala para o ex-companheiro sobre os filhos, há um contato ainda, de certa forma, há uma proximidade desse infrator dela. Sim. Né? Então, essa é uma das grandes dificuldades. Esse é um grande desafio. Como que nós podemos estruturar para que essas medidas protetivas sejam de verdade garantidoras da integridade física e psíquica dela? Mas uma coisa que eu acho importante nós frisarmos e alertarmos para a mulher. Eu sei que a mulher já tem uma sobrecarga muito grande, mas nós precisamos alertá-la para as suas escolhas.
Vamos ter um certo cuidado, principalmente para as nossas jovens. Vamos ter um certo cuidado em quem nós escolhemos. Trabalhar na prevenção, né? Trabalhar nessa prevenção e trabalhar de que forma? Para aquelas nossas amigas, para as nossas filhas. Vamos dizer para essas meninas que elas precisam ter cuidado com quem escolhe. Com quem escolhe para se relacionar. Por quê? Porque esse homem, o problema não é da mulher. Geralmente o maior foco é na mulher, mas o problema é do homem. O sofrimento é da mulher, mas o problema é do homem. Claro. Então, o que nós temos? Esse homem, ele dá indícios. Um ciúme. Aquela situação em que você não gosta de você falando com aquela pessoa. Não gosta de você usando determinada roupa. E no primeiro dia ele se chateia, ele quebra o celular. Ela amassa uma coisa. Não gosto que você vista tal roupa. Essa não é que é uma pessoa ruim, mas é uma pessoa que demonstra um comportamento possessivo. Em um primeiro momento, ele pode justamente ser aquele infrator, aquela pessoa que vai praticar uma violência. Então, assim, não vamos confundir esse tipo de conduta com amor. Ciúmes é uma coisa, mas o ciúme possessivo é outra. Então, assim, esse homem já dá indício. Aquele homem que destrata primeiramente a mãe, Sim. que é violento com a ex, que encontra-se preso porque é uma pessoa com uma conduta violenta. Essa pessoa, ela pode se regenerar, ela pode se ressocializar, mas ela está dando indícios a você que é um provável infrator. Então, assim, não que a mulher seja ainda mais sobrecarregada, mas vamos ter esse cuidado, porque nós é que somos as maiores vítimas. Né? Então, assim, é necessário que a gente tenha esse alerta, esse apelo, para que nós não tenhamos tantos números indesejados como ainda temos com referência à violência doméstica e familiar. Infelizmente, né? Como você acabou de falar aí, por exemplo, ontem nós noticiamos de que 13 pessoas, em um intervalo de 7 dias, foram presas por conta de violência doméstica, né? E a gente tem visto aqui esses números só aumentarem, né, delegada? O que a senhora está achando em relação a por que esses números eles continuam crescendo, né? O que está contribuindo para o aumento da violência contra a mulher aqui em Roraima? O que a senhora acha? E como eu disse, já tem algumas circunstâncias que elas sempre... Nós não temos como dizer o que leva à violência, mas nós temos algumas circunstâncias que aparecem com mais frequência. Nós temos a ingestão de álcool, nós temos a dependência química, nós temos esse ciúme possessivo. Né? E assim, de uma forma geral, nós temos hoje o sobrepeso da falta de recursos. Né? Por isso que é alarmante e que nos preocupa a condição de mulheres vivendo em extrema vulnerabilidade. Então, um casal discute pelo que vai comprar. Em vez de você comprar comida, comprou uma bebida. E daí, esse desenrolar acontece e nós temos justamente a prática da violência. Então, assim, nós precisamos, quando eu digo nós precisamos, como Estado e como sociedade, voltarmos para essa questão. Nós precisamos... Por que o Estado de Roraima tem números alarmantes com o estupro de vulneráveis? Né? As meninas são quase 80%, meninas que eu digo crianças e adolescentes, são quase que 80% do número quando fala de estupro de vulnerável. Nossa. Nós temos esse reflexo aqui no estado, na nossa capital também. Então, assim, o que está faltando hoje? Um cuidado familiar. Nós temos que ter responsabilidades, não só da mulher. A estrutura familiar, sociedade conjugal ou uma união estável, ela precisa de corresponsabilidade. Corresponsabilidade entre quem? Homem e mulher, pai e mãe. E nesse conjunto de corresponsabilidade também trazer os filhos. Os filhos não só têm direito, também têm deveres. Só que o que nós vemos um descuido. Hoje você tem muitos adolescentes e muitas crianças entregues à escola. Nós temos muitas crianças e adolescentes na rua ou entregues às redes sociais.
Então, assim, é preciso que nós tenhamos essa consciência. Não vamos deixar, muitas vezes, o nosso vizinho seja um pouco chato. Eu digo, fulano, sua filha estava na rua. Minha filha, vamos para dentro de casa. As pessoas hoje perderam isso. Sim. Antes, você via os vizinhos, eram muito, assim, muito próximos, né? E essa vizinhança, a vizinhança é a primeira formadora de segurança pública, porque é aquela que vê, que é aquela que ouve. É verdade. Você está entendendo? Mas hoje nós perdemos. Não vou me meter nisso. Mas é preciso que a gente se meta. É preciso que a gente ajude quem está precisando de ajuda. Se você não precisa, graças a Deus. Mas se você conhece alguém que precisa, ajude. Sim. Porque senão nós vamos ter a destruição da nossa sociedade. Porque vamos destruir as nossas famílias. Grande parte das nossas famílias estão realmente se destruindo. A afetividade, o cuidado está acabando. Filho, pai estuprando filha, quer dizer, filha biológica. Como que você... Vamos pensar, Lucas, olha que coisa mais triste. Qual a solução para você resolver um problema que um pai estupra uma filha? Você não sabe. Além de prender, você não sabe o que fazer. Uhum. Né? Então, assim, eu fico muito preocupada. Eu trabalho há 20 anos nessas delegacias de vulneráveis. E eu fico muito preocupada porque os crimes, eles estão cada vez mais violentos, assim. Cada vez mais envolvendo e destruindo relações familiares. Você recebeu um adolescente infrator que não sabe que a mãe não vai buscar o adolescente na delegacia. Imagina. Então, isso é uma situação muito preocupante. Então, assim, é necessário a escola, a comunidade, a vizinhança. É preciso um esforço, uma união de todos esses entes para que a gente possa resolver. Delegada, você citou aí o crime de estupro contra vulnerável, né? O estupro, inclusive, está aqui colocando o Estado com uma das maiores taxas do Brasil também. Por exemplo, o Anuário de Segurança Pública, enquanto a taxa, fala aqui que enquanto a taxa da média nacional das ocorrências de estupro e de estupro de vulnerável foi de 41, mais de 41 por grupo de 100 mil pessoas no ano passado, em 2023, em 15 estados foram registradas taxas superiores e Roraima foi o estado com a taxa mais elevada do país quando o assunto é estupro em 2023, com 112 casos para cada 100 mil habitantes. Queria perguntar da senhora como é que funciona o procedimento na delegacia, né? Muito se fala a questão aí de acariação, quando você coloca aí, mas claro que eu quero que a senhora esclareça, né, como é que funciona. Porque imagine você colocar, no caso da acariação, você coloca aí os envolvidos, né, para combater versões e tudo, né, ver as versões de cada um. Isso existe aqui ainda hoje no Brasil, esse procedimento de acariação, de colocar vítima e agressor frente a frente, ainda mais um caso tão absurdo como esse? Não acredito, não. Veja bem, existe a acariação. Sim. A acariação é um confronto de testemunhos, de declarações sobre o mesmo fato. Sim. Se eu digo que você fez algo e você vem e diz que não fez, então nós podemos fazer uma acariação. Sim. Mas nós não vamos submeter a vítima, um vulnerável, a uma acariação com o infrator. Uhum. Não seria possível, seria uma revitimização. Claro. Então, assim, quando nós falamos de vulnerável, nós temos todo um cuidado para a coleta de declarações ou depoimento desse vulnerável. Tem toda uma estrutura. Nós precisamos ter uma escuta qualificada, nós precisamos ter uma escuta humanizada. Porque o falar, o expor aquela violência que ele sofreu já é Sim. uma dor, já é um sofrimento. Imagine de novo, né? Não tem. Por isso que nós tentamos o mínimo possível fazer com que essa vítima relembre, refaça todo a situação violenta em que ela viveu. Sim. Então, assim, a cariação entre vítima e infrator, quando nós falamos de vulneráveis, isso não existe. Que bom. Que bom que não existe. Existe toda uma proteção voltada a essa vítima, né? De preferência que ela seja ouvida por mulheres, se for mulher. De preferência
que ela faça todo um relato e ela não precise refazer esse relato em outros órgãos. Nós temos um ingresso diferenciado da vítima e o ingresso do infrator na delegacia, para que essa vítima não tenha o contato, para que ela não seja intimidada a não revelar a violência que ela sofre. Sim. Então, quando o infrator é recolhido, é preso, ele entra por uma porta e a vítima ela tem uma outra entrada e um afastamento para que ela não tenha esse contato. A Lei Maria da Penha, o Estatuto da Criança e do Adolescente e suas alterações, ela trouxe todo um procedimento voltado justamente a essa escuta. Sim. Eu falei aqui de dados de estupro, né, aqui em Roraima. Por exemplo, quando a gente fala de estado, a cidade de Boa Vista é ainda pior, né, porque a gente sabe que Boa Vista comporta aqui 70% da população roraimense. Apenas para um dado para a gente situar a nossa situação aqui, delegado. Olha só, Boa Vista está com a terceira maior taxa de estupro de vulnerável do país, com 110 casos a cada 100 mil pessoas, né? Enquanto Roraima está com 41 para cada grupo de 100 mil pessoas, Boa Vista está com 110 casos a cada 100 mil pessoas. É uma taxa muito assustadora, né? Muito assustadora. Mas aí é onde nós entramos aquelas outras situações. Sim. Aquelas circunstâncias, né? Meninas, adolescentes, migrantes, elas estão em extrema vulnerabilidade. Sim, tem esse contexto da migração também. Esse contexto da migração. É. Temos também a questão da violência indígena contra meninas e mulheres indígenas. Então, isso realmente alarmam os dados, né? Os dados, exatamente. Uma outra coisa que eu queria que você explicasse, delegado, é a respeito dos tipos de violência, né? Porque, evidentemente, a violência mais conhecida é a violência física, né? Mas também tem outros tipos de violência, né? Eu queria que você explicasse, conceituasse, né, cada tipo de violência. Antes de falarmos da violência de uma forma geral, que acomete mais a mulher, eu queria fazer um alerta que muitas pessoas não sabem. Quando a mulher, mesmo adulta, ela ingere bebida alcoólica, ou ela faz uso de qualquer outra substância entorpecente, ela mesmo sendo adulta, ela passa a ser vulnerável. Uhum. Entendeu? Eu acho importantíssimo a senhora falar isso. Então, você sai para beber. Essa mulher ingere bebida alcoólica, ela muitas vezes ela está desacordada, ela está entorpecida com o álcool. A manutenção de uma relação sexual com essa mulher pode vir a configurar o estupro. Então, vulnerável não é somente criança, não, adolescente, de forma nenhuma. Sim. As pessoas que não fazem uso da sua capacidade mental também são vulneráveis. Os idosos também são vulneráveis. Então é bem mais amplo, né, esse conceito. O grupo de vulneráveis o estupro de vulneráveis a vulnerabilidade para o efeito da lei é bem mais ampla do que só crianças e adolescentes. Sim. Certo? Então, assim, nós temos Por que nós conhecemos mais a violência física? Porque é a violência que deixa marcas. Isso. Então, você já vê estampado, você já vê demonstrado no rosto, no corpo de uma mulher a violência física. Mas, além da violência física, nós temos a violência, aquela violência intimidatória. Aquela violência em que uma pessoa promete um mal injusto. Eu vou lhe matar, eu vou bater em você, eu vou bater no seu filho, Nós temos uma diversidade. A lei não diz qual é a ameaça. Sim. A lei diz que apenas é um mal injusto. Nós temos, além disso, a violência contra a honra, a violência moral. Porque todos nós desfrutamos de uma reputação. Nós temos os crimes contra a honra, a difamação, a calúnia. E temos um crime... mas eu não disse isso para ninguém. Mas quando você está dizendo para sua companheira que ela é gorda, que ela não sabe de nada, que ela não presta para nada, que ela é uma série de situações, você está cometendo também uma violência moral. Porque você está tentando desfazer a ideia que ela tem de si própria. Sim. Então, esse é o crime de injúria, numa esfera mais íntima. Temos a questão da violência patrimonial. Quantos companheiros, quantas parceiras destroem documentação, destrói bens, pertences pessoais, um veículo daquela vítima. Temos a violência
psicológica, Uhum. que essa é uma violência muito silenciosa. Sim. Mas a lei trouxe essa tipificação justamente para proteger a mulher. É aquela mulher que, de tanta violência que ela sofre, ela já teve um dano emocional. Né? E ela pode. Aí você diz, mas como nós vamos provar um dano emocional? Nós vamos provar por meio de atendimentos psiquiátricos, de medicação, de comportamento, de avaliação de comportamento. Então, todos esses tipos de violência são penalizados. Todos esses tipos de violência estão penalizados. Mas a própria lei, ela deixa bem claro ela isso? já tipifica. Uhum. Não existe, você não vai encontrar no Código Penal, vamos imaginar, a violência intimidatória, mas você vai encontrar a ameaça, Uhum. você vai encontrar o stalking, que é a perseguição. A violência psicológica também tem um tipo penal definido. Uhum. A violência física, os crimes contra a honra, Sim. a violência patrimonial, qual é o crime? O dano. Então, você tem toda uma legislação. A violência patrimonial, quando nós falamos isso, é como se nós estivéssemos classificando aqueles tipos penais que o objeto jurídico protegido é o patrimônio. Estelionato. Estelionato atinge a mulher, não sei se você já ouviu falar no estelionato do amor, né? Então, uma série de crimes que afetam o patrimônio da vítima. Mas são crimes comuns, mas também vitimam a mulher. Com certeza. E, delegada, lá na delegacia especializada no atendimento à mulher, a DEAN, quais são os tipos de violências mais comuns aí que são registrados por lá? Queria que você falasse um pouco sobre isso. As violências mais comuns são a lesão corporal, a ameaça e a injúria. São esses tipos penais que mais aparecem na delegacia. Existe um perfil mais comum também de vítimas, de agressores? Quais seriam esses perfis? Nós não temos um perfil definido, né? Nós temos, às vezes, uma faixa de idade, né? De 25 a 40 anos. Mas, assim, nós temos uma diversidade de bairros. Nós temos uma diversidade de profissões dessas mulheres. Aparece um dado bem alarmante hoje, que muitas vezes a gente atrela a violência contra aquela mulher desafortunada. Mas hoje nós temos alguns casos têm evidenciado uma outra dependência, que é a dependência emocional. Uhum. Mulheres que têm uma autonomia econômica, mulheres que são provedoras do lar, mas que vivem relacionamentos violentos, que vivem relacionamentos abusivos. Porque muitas vezes essas mulheres, elas querem se sujeitar, se acomodar dentro do padrão social que é um casamento. Parece que a mulher, ela não tem aquela fortaleza de viver sozinha. Uhum. Tem sempre que esperar que alguém complete ela. É como se ela vivesse uma parte e ela precisaria desse todo. E aí, com esse homem, ela acaba sendo subjugada a esse homem, aceitando determinadas ofensas, determinadas condutas dele para manter essa união e ficar dentro desse padrão social. Né? Então, nós temos que ter um pouco de cuidado com isso. Nós precisamos mostrar à mulher que ela como pessoa, como sujeito de direitos, tem que ter essa independência. Nada mais maravilhoso do que encontrar um parceiro. Sim. Mas não que isso seja uma necessidade para viver em sociedade ou para ela ser feliz. Sim. Delegado, uma outra coisa, né? Antigamente a gente tinha um ditado em que briga de marido e mulher não se mete a colher. Hoje a gente está meio que se ressignificando esse ditado, né? Que a gente se mete sim, né? Para proteger, né? Seja mulher, seja homem, inclusive, né? Porque também tem a questão de mulheres que são violentas contra homens, né? Agora, diz uma coisa, outras pessoas elas podem denunciar se souberem que alguém está sofrendo violência, né? Mesmo que a vítima ela não denuncie, não quer prestar queixa? Existem crimes que elas dependem do interesse da vítima. Uhum. Senão nós estaríamos tirando a autonomia dessa vítima, né? Dessa pessoa. A ameaça, o stalking.
são crimes que dependem da representação. O que é, na verdade, a representação criminal? A manifestação de interesse da vítima em que aquela pessoa seja responsabilizada criminalmente. Uhum. A lesão corporal, não. A lesão corporal é um crime que é incondicionado, ou seja, houve a notícia do crime, o processo segue. Sim. Então, assim, é necessário que nós tenhamos essa responsabilidade social. É uma responsabilidade de não de se meter. Não é? A gente não fala em meter-se na vida do próximo, mas ajudar. Sim. Nós temos nós temos que mudar esses paradigmas. Então, nós vamos ajudar aquela pessoa. Você está na sua casa, você ouve uma pessoa gritando. Você não quer se meter, porque muitas vezes pode correr um risco, já que você não tem o Claro. preparo, mas você pode ligar para o policiamento ostensivo, 190 está aí. Informe a situação. Você conhece uma pessoa, uma menina, uma mulher que está sendo vítima de abuso sexual, de estupro, de importunação, de assédio sexual dentro do trabalho. Você pode utilizar os canais de denúncia anônima, o 180 e o Disque 100. Você liga, descreve a violência e eles repassam para o Estado. Quando chega na delegacia, o que nós fazemos? Nós chamamos aquela mulher. Aquela mulher, ela vai dizer se ela é ou não vítima. Mas você fez a sua parte. Sim. Né? Então, eu digo sempre para essas pessoas que visitam as casas, quantas pessoas podem ser a pessoa que vai ser a salvadora daquela situação. Mulheres que vivem em cárcere privado. Chegou para entregar uma encomenda, chegou para fazer algum serviço, você pode noticiar, sem se envolver, sem aparecer o seu nome. Você não quer utilizar os canais de denúncia, você pode simplesmente fazer um relato num papel e deixar na delegacia. Sim. Nós temos uma rede de proteção à mulher. Você pode utilizar-se de qualquer desses órgãos. Os CRAS, os CREAS, Ministério Público, Juizado da Violência Doméstica, Casa da Mulher Brasileira, Polícia Militar. Então, assim, é você se importar com o outro, é você ver o outro. Nós não podemos mais fingir que não vemos, fingir que não é nossa responsabilidade. Nós precisamos desse comprometimento social. Perfeito, delegada. Sobre a Delegacia da Mulher, além de receber todos esses casos, a delegacia ela tem agido de alguma outra forma, ou a Polícia Civil de modo geral, para poder fomentar esse combate e essa prevenção à violência doméstica, à violência contra a mulher? Lucas, nós tivemos agora, com o ingresso dos novos policiais, um grande avanço no combate à violência contra a mulher, no imediatismo da resposta da segurança pública para a proteção daquela mulher. Nós tivemos implantado agora, na Casa da Mulher Brasileira, onde está situada a DEAN, o plantão 24 horas. Então, 24 horas hoje você é atendido por uma equipe de policiais que foram treinados e capacitados de uma forma humanizada para atender a mulher. Aí você diz assim, mas nós temos uma rede de apoio. A Casa da Mulher Brasileira, ela tem um setor psicossocial que ela faz esse atendimento continuado à vítima. Dentro da casa, há programas sociais que o governo do estado mantém para a autonomia econômica dessa mulher, a capacitação dessa mulher para o mercado de trabalho. Então, assim, quando você vai à Casa da Mulher Brasileira, você tem as providências criminais da responsabilização penal dele, que você pode solicitar a medida, fazer exames periciais, para que nós possamos responsabilizar criminalmente ele. Mas você também tem todo esse outro aparato, assistência jurídica, a participação do Ministério Público, existe um setor de autonomia econômica dentro da Casa da Mulher Brasileira. Então, assim, dentro desse setor e desse atendimento continuado, é também envolvida a família. Vamos supor, é um conflito familiar, ele também é trabalhado. Sim. Existe uma equipe de psicólogas e assistentes sociais 24 horas de plantão na casa. Sim. Delegada, você mantém essa calma no decorrer dos seus procedimentos? Sim. Sim?
Graças a Deus, sim. Consigo. Eu consigo também ver no investigado um cidadão. Sim. Porque a violência contra a mulher, ela tem que ter um certo cuidado, porque às vezes aquele homem que é violento, ele é violento muitas vezes com a mulher, às vezes não é com o filho. Então, Ou com outro assim, homem, ou né? com outro homem, é com a mulher, porque incide nesse relacionamento uma série de fatores que nós não conhecemos. Então, eu preciso também dar abertura para esse homem, para que ele, de uma forma pedagógica, ele entenda que aquela conduta não é devida, é criminosa, é prejudicial, mas eu também preciso dizer para ele que ele tem um caminho de se ressocializar, de reconstituir essa família. Porque o que nós temos que preservar é sempre a família. Nós precisamos trabalhar sempre esse fortalecimento da família. Isso tem dado certo, né? E assim, a gente sempre ouve, mas doutora, aconteceu dessa forma, mas aconteceu de uma forma errada, porque você não teve a capacidade de gerenciar isso. Eu nunca digo que a culpa, mas foi ela que me trouxe à delegacia. Eu digo, não foi a vítima que trouxe à delegacia, não foi a sua esposa que trouxe, foi a sua conduta. Se a sua conduta foi naquele momento, mas foi naquele momento que você errou. Se você não é essa pessoa que você mostrou ser, então você tem que mostrar ser aquele homem realmente de família. O homem que nós esperamos é um homem de família. Um homem que respeita a sua mãe, como respeita a sua mãe, como respeita a sua esposa e que cuida das suas filhas. Isso eu estou falando apenas de mulher, mas eu digo que cuida dos seus filhos. Porque o estupro de vulnerável também acomete meninos. Sim. Né? Então, a gente tem que ter esse cuidado. O que nós temos trabalhado para que o homem, muitas vezes, ele acha que a Lei Maria da Penha ela é injusta. Tudo bem, é uma ideia dele. Para ele parece injusto. Mas se ele pensar que aquela lei vai proteger a filha dele, ele vai verificar que a lei é justa. Sim. Né? Quando você tem uma filha que você sabe que ela pode ser vítima de uma violência, aí você vai dizer, não, eu preciso realmente dessa lei. Né? Porque quando o espelho da filha e a impossibilidade muitas vezes de protegê-la dentro de um relacionamento, você vai entender que a Lei Maria da Penha ela veio com essa intenção. Sim, algumas vezes ela foi desvirtuada, mas foi desvirtuada pelas pessoas, não a lei. A lei tem um bom fim, que é proteger a mulher. Sim. Né? Aproveitando que a senhora citou essa questão de... também envolvendo o homem, né? A Lei Maria da Penha, ela também protege o homem em algum nível? Não, a Lei Maria da Penha tem um destinatário, é a mulher. Sim. A mulher no ambiente doméstico e familiar. Mas no caso, quando é um homem que é agredido por uma mulher? Nós temos o crime. Sim. Nós temos o crime de lesão corporal. Se uma mulher bater no homem, ela vai ser responsabilizada? Vai. Mas não acaba não sendo enquadrado na lei. Mas aí não é um enquadramento da lei. Sim. Mas o Código Penal trata dessa violência. Sim. Né? Se a mulher acaba... uma mulher que tem um treinamento específico, alguma coisa, e consegue, tem uma força maior e realmente ofende a integridade física daquele homem, ela vai ser processada da mesma forma. Entendi. Tá entendendo? E hoje, na Delegacia da Mulher, quais são os maiores desafios aí que a senhora destacaria, né, para continuar, né, nesse combate à violência? Nós tivemos esse grande incremento, né? Os novos policiais, porque por 2 anos e meio eu era a única delegada. Olha só. De toda a cidade. Então, assim, com o ingresso dessas novas policiais, nós tivemos esse plantão 24 horas, que é, na verdade, pelo menos, eu esperei isso por mais de 15 anos, que é a possibilidade de uma vítima vir, de uma mulher vir, e ela conversar com a delegada, e a delegada dizer, olha, você tem direito a isso, 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 e nós faremos isso e isso por você. E dali ela ter a certeza, e não mais só uma expectativa, a certeza de que a legislação que é vigente no nosso país vai socorrê-la de uma forma ou de outra. Né? E assim, os desafios é justamente conclamar toda a sociedade para essa luta. Porque muitas vezes, Lucas, você tem... culturalmente se ouviu dizer, fulano vai lá, vai registrar e depois vai desistir. Mas vamos pensar por que ela desiste. Ela denunciou o companheiro.
Quando ela voltou para casa, o pai já estava sem falar, a irmã não gosta do marido, deixa de falar com a irmã. E daí ela se vê sozinha. As amigas não querem se meter. Aí ela vai dizer, eu vou viver como? E eu vou fazer o quê? Ela não tem esse fortalecimento, esse suporte. O que é que acontece? Não, então eu vou voltar para ele. Aí vai na delegacia e diz, não, eu não quero mais dar sequência a isso. Aí ela volta para esse relacionamento mais vulnerável ainda. Porque faltou-lhe o quê? O apoio. Ela precisa desse apoio. E quem pode apanhar? Primeiramente a família. A família precisa apoiar. A família precisa não julgar e acolher, que é, na verdade, o sentido familiar. Esse acolhimento, né? Então, assim, eu peço que todos tenham essa... desmistifique essa ideia de que a mulher, ela sofre porque gosta, exceto raríssimos casos que isso acontece. Mas ela sofre por condições que ela não está conseguindo superar. Então, essa mulher, ela precisa de ajuda. Eu sempre digo aos policiais, nós precisamos trabalhar aquela mulher que registra uma ocorrência e volta novamente. Porque muitas vezes aquela que registra, separou, deu continuidade à vida dela, ótimo. Nós não temos mais que atuar. Sim. Então, nós não podemos nunca dizer a uma mulher, você aqui novamente? Por quê? O que você fez? Não. Nós precisamos dizer, olha, nós estamos dispostos a ajudar a senhora. O que a senhora precisa? Como que eu posso lhe ajudar? As perguntas são diferentes. Porque também uma mulher vence uma série de medos, de vergonha, ela ultrapassa para chegar a uma delegacia. Porque ela passa a expor a vida íntima dela, né? Então, assim, é preciso que todos não julguem e, na verdade, ajudem essa mulher. Perfeito, delegada. Eu queria que você relembrasse para as pessoas que estão ouvindo aí, talvez alguma mulher esteja passando por algumas dessas situações que a gente relatou aqui no nosso podcast Papo de Redação de hoje. O que ela deve fazer, na verdade, quais são os canais que ela deve procurar, ou se ela quiser presencialmente, onde ela deve procurar? Olha, eu com satisfação, eu digo que essa mulher, ela tem um endereço certo hoje. Vamos imaginar que ela não consiga sair de casa. Ela pode ligar ao 190 e se identificar e dizer que é vítima de violência doméstica e familiar. A Polícia Militar está treinada e está sensibilizada para esse atendimento. Se ela puder se deslocar, ela pode ir à Casa da Mulher Brasileira. Nós ficamos ali na Rua Uraricuera, bem pertinho da Igreja da Consolata. Lá, essa mulher ela é atendida por uma recepção, ela é atendida por esse setor psicossocial. Se ela precisar de proteção, se ela precisar de medida protetiva, ela é levada à delegacia que está no mesmo prédio. Se ela precisar resolver a questão dos alimentos, da visitação dos filhos, a Defensoria Pública está instalada lá. Se ela precisar de um apoio para retirar os pertences, buscar os filhos, tudo isso nós oferecemos na casa hoje. Delegacia, unida a esses outros órgãos, oferece todo esse tratamento, todo esse atendimento à mulher que nos procura. Então, assim, o primeiro passo da mulher é entender que ela não deve suportar uma violência, às vezes apenas para manter a família. Ela pode começar a trabalhar, procurar ajuda, mas eu não quero registrar a medida protetiva, ou eu não quero registrar um crime, eu não quero que ele vá preso. Não é necessário. Para você pedir uma medida protetiva, você não precisa processar criminalmente ele. A medida protetiva, ela é autônoma. Você pode pedir para ele não se aproximar do seu trabalho, é aquela pessoa que todo dia vai no seu trabalho lhe envergonhar, criar. Você pode pedir para que ele não vá lá, sem processar ele. Você diz, doutor, eu não quero que ele seja processado. Eu só quero ter essa segurança, porque está me afetando demais. Então, está lá. Nós redigimos dessa forma para que o juiz defira na medida do que ela precisa. Então, a mulher que está nos ouvindo, ela tem que entender que ela não precisa suportar isso. Isso é uma carga muito pesada para a mulher. Ela pode conversar com os filhos, com a família e dizer, não, eu vou dar um basta. E esse basta, ela pode
Pode ser um basta que seja apenas uma medida protetiva, pode ser um basta que realmente venha a responsabilização do infrator. Perfeito. A Casa da Mulher Brasileira, qual é o horário de funcionamento dela? 24 horas. Todos os dias da semana? Todos os dias da semana. Que bom. Todos os dias da semana nós estamos de portas abertas e de braços abertos para receber essa mulher que nos procura. Perfeito, delegada. Olha, gente, eu falei hoje com a Verlânia Silva de Assis, a delegada titular da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher, que fica lá na Casa da Mulher Brasileira, ali no bairro São Vicente, né, delegada? No bairro São Vicente. Perfeito. Então, esses foram alguns recados, um assunto extremamente importante para a gente abordar e que a gente não aborde somente em época que a Lei Maria da Penha está fazendo aniversário, porque, infelizmente, todos os dias, gente, em qualquer lugar desse planeta, a mulher ela tá passando por algum tipo de situação de violência. Infelizmente, agradecer demais que a sua presença aqui, delegada Verlânia, e volte mais vezes assim para a gente falar, não só em época de Lei Maria da Penha, mas também de outros, todos os meses que a gente precisar falar de algum assunto relevante e oportuno nesse momento. Muito obrigado, viu? Nós aqui agradecemos, é sempre muito bom alertar e dizer para as mulheres que existe um caminho, né? Sim. É muito importante a gente pensar e na sua decisão você saber que tem um caminho a seguir e que tem pessoas que vão se irmanar, que vão dar as mãos para que essa pessoa realmente saia dessa vivência diária com a violência, porque toda mulher tem o direito de viver sem violência, né? Com certeza, né? Com certeza. E eu quero agradecer a você que assistiu ou ouviu a gente aqui no podcast Papo de Redação, aqui no Grupo Folha. Eu sou o Lucas Luquezzi, em nome do Fabiano Lopes, agradecer a nossa equipe que colocou esse podcast para funcionar, para chegar até você. Tem as nossas redes sociais no Instagram, no Facebook, no X e no YouTube, como Folha BV, Rádio Folha BV no Instagram, Folha FM 100.3 no Facebook e no YouTube. E a minha rede social é @LucasLuquezzi, LUCKE. Vai lá, me procure lá pelo Instagram, você pode enviar um direct para mim, sugerir alguma matéria ou alguma entrevista aqui no nosso podcast, acompanhar os nossos bastidores. E, delegado, você tem Instagram também? Sou muito ruim de rede social. Tá, tudo bem, tudo Sou bem. bem ruim. Tudo bem. Mas é isso, gente. As redes sociais da Folha BV estão aí para você seguir a gente. E, claro, nosso portal folhabv.com.br. Nossa programação da Rádio Folha está aqui para você. E amanhã, às 7h30 da manhã, o Bom Dia Roraima com o Natanael Vieira, trazendo as primeiras notícias do dia. Muito obrigado, minha gente. Voltamos amanhã, se Deus quiser.